Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito delicado que vem acontecendo na nossa economia que ninguém está falando e eu acho que alguém tem que falar, acho que alguém tem que deixar pelo menos quem assistir esse vídeo ficar avisado, então eu preciso que você assista esse vídeo até o final porque tem muita informação e vocês vão ver que tudo faz sentido quando eu vou falar para vocês aqui. A primeira coisa que eu quero falar é o seguinte, todo mundo que estiver falando hoje para você que a economia está melhorando, talvez ela esteja mentindo ou talvez ela não entenda o que está acontecendo. O que a gente tem? Hoje a gente tem uma economia sendo sustentado pelo auxílio emergencial. A gente está vendo aqui, ó, nessa notícia aqui, normalmente eu estou pegando tudo que são de agências governamentais, essa aqui é a Empresa Brasileira de Comunicações, que o auxílio emergencial está sendo entregue para 67,2 milhões de pessoas. Então você tem que boa parte da população está recebendo esse auxílio. Então enquanto esse auxílio não acabar, não tem como você falar em melhora econômica, porque se as pessoas estão recebendo esse dinheiro que está girando a roda da economia. Enquanto esse dinheiro não acabar, não parar de ser dado, a gente não tem como entender o que vai acontecer com a economia ali na frente. E eu acredito que a gente está muito próximo de um colapso nesse sentido. Por quê? Por que isso aqui está salvando tanto a pele do Brasil no curto prazo, certo? Aí então a gente vê aqui, eu peguei essa notícia aqui no R7, que é um site mais pró-governo, para ninguém me taxar assim, que fala, você não gosta do Bolsonaro, porque você não gosta do Guedes, não tem nada disso. Eu olho aqui e já falei para vocês têm que olhar dados econômicos independente de ideologia. O mercado não tem ideologia. Se o mercado um dia não gostar mais do Bolsonaro, ele tira o Bolsonaro rapidinho. O que a gente fala aqui? Ó? Metade dos brasileiros vivem com apenas R$ 413 por mês, uma pesquisa do IBGE relativa a 2018, certo? Se a gente tem que metade recebe 413 por mês, somando todas as rendas, quando você tem um auxílio de 600, essas pessoas melhoram de vida. Isso dá essa falsa impressão de que a economia pode estar melhorando. A gente sabe que não está. Atrelado a isso, num momento de incerteza, de pânico, o Brasil chegou à loucura de botar taxa Selic em 2%. Tudo bem que você tem outros títulos mais longos que já estão pagando até 8%, vencimento aí de 20 anos. Mas o que a gente tem que se ligar é o seguinte, o Brasil é um país que a gente sabe que ele tem problema fiscal. Ele não consegue ter lá o superávit primário, não consegue fechar as contas. Então, se você pensa, se você é um banco, você sabe que tem um cara que tem dívida, você vai cobrar, mas você vai embutir esse risco nele. Então você vai querer cobrar um valor cada vez maior, de modo que você sabe que se ele está cada vez piorando a situação dele de liquidez, de sanidade fiscal, você vai querer aumentar os juros, porque o risco é maior para emprestar para essa pessoa. E o Brasil está indo exatamente no sentido contrário, ou seja, está baixando a taxa Selic. E a taxa Selic a 2%, ela é extremamente nociva. Por quê? Porque a inflação americana é 2%. Então se a inflação americana é 2% e nós temos a Selic de 2%, a inflação média americana é de 2%, a gente está falando que a gente está dando um prêmio zero em relação à inflação. Por isso está tendo essa fuga tão grande de dólares do Brasil. Aí o que a gente faz? Quando essa fuga, aqui ó, vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o dado de inflação americana para mostrar que a gente está com uma taxa Selic muito próximo de zero, uma taxa real, né? Que seria a taxa que a gente está oferecendo menos a inflação. Se a gente está comparando com a inflação americana que é de 2% e oferece uma taxa de 2%, o dólar que entrasse aqui não ia ganhar nada. Então o que você está fazendo? Está jogando o dólar para o alto. Com o dólar para o alto, ele vai pressionar um monte de preço. E como a economia deu uma melhoradinha, vários índices de inflação já estão sendo pressionados. O IPCA é um índice medido pelo IBGE, que é um órgão governamental. E a gente já tem aquela desconfiança, porque o governo ele nunca vai querer te dar a notícia perfeita quando a coisa estiver indo mal. Então a gente pega aqui o IGP-10, que é da FGV, já mostra que a gente já tem uma alta de 17,63% no ano nesses índices. São índices para o atacado, índice para o produtor, ou seja, essa inflação já está pressionando os produtores que tentam repassar esses preços para o varejo. O varejo ele vai ter um problema de repassar, porque nem sempre a população vai ter dinheiro para pagar. Então você começa a pressionar as margens do varejo lá da ponta. Mas a gente já sabe que esse cálculo do IBGE ele considera algumas coisas que estão caindo o preço. E fica essa falsa impressão de que a gente está com a inflação controlada quando os preços estão muito pressionados por causa desse dólar alto. Mas de algum modo isso já começou a refletir porque o IPCA de setembro já deu 0,64, que se você anualizar isso já é 7,20 mais para frente, 7,20 de inflação. Então tome muito cuidado que a tendência de taxa de Selic é subir, mesmo que o Banco Central esteja dando a impressão que ele diz que vai manter isso por muito tempo. Isso vai ter que subir e muita gente que está pegando empréstimo hoje para financiar a casa própria, por causa dessa taxa de juros, pode ser que tenha problemas lá na frente. Então essa taxa Selic a 2%, que está embutindo um prêmio zero de risco em relação à inflação americana, o que ela fez? O que isso fez de prático para a gente? Sabendo que a gente é um país que exporta commodities, preços que variam, ou seja, numa crise a gente sente muito mais. Por quê? Porque o preço dos nossos produtos baixa demais. Commodity é aquela coisa que varia demais. Então a gente tem
tem aqui, eu tô pegando do Infomoney, que também não pode ser acusado de ser uma mídia de esquerda, eu acho que ela tá muito mais para lado do mercado financeiro, mostra o quê? Que o real é a pior moeda do mundo em 2020. Perde até para a Argentina, inclusive para a lira turca, e a Turquia está recebendo um embargo altíssimo dos Estados Unidos por causa de uma questão lá do Erdogan com o Trump. Mas a gente tem a pior moeda do ano, exatamente porque nossa política de juros está errada. Aí você vai me perguntar assim, pô, tá errada mesmo? Quer mais um sinal que tá errado? Eu vou te mostrar. Tesouro Selic fecha mês no negativo pela primeira vez em 18 anos. Qual foi a última? O que é o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é o título pós-fixado do governo. Em tese, é o título mais seguro. Por quê? Porque você pode resgatar ele automático e a chance dele se desvalorizar é muito pequena, porque se o juro subir, essa taxa sobe junto. Diferente de um pré-fixado, que você fixa aquela taxa, se a taxa subir, o governo vai lançar um título que vai render mais do que esse. Então, se você tentar vender um título que está rendendo mais do que o governo está oferecendo atualmente, você vai perder dinheiro, porque ninguém vai querer te comprar esse título assim pelo preço que ele vale lá no final, quando terminar o contrato, de 4% ao ano por 20 anos, por exemplo. Ele vai falar assim, não, eu te pago menos, porque hoje eu posso comprar um aqui, vamos supor que esse título pré-fixado é de 4%, e o governo emite mais para frente um de 6%, ele vai falar, não, eu posso comprar o de 6% do governo, então eu vou te pagar menos do que o que está rendendo esse seu título de 4%. Então, o Tesouro Selic, já que a gente fala que é o pós-fixado, não tem esse risco, porque se os juros subirem, você vai receber mais também, porque ele é pós-fixado. Então, ele fechou negativo pela primeira vez em 18 anos. Se a gente ver o que aconteceu há 18 anos atrás, eleição do Lula e aquele medo dele decretar uma moratória da dívida. Então ninguém queria comprar tesouro, ninguém queria emprestar dinheiro para o governo, porque tinha medo que o novo presidente ele decretasse moratória e desse calote em todo mundo. Então olha para você ver o nível que essa taxa de juros tá irreal. As pessoas não estão querendo comprar ela e quem quiser vender o seu título do Tesouro pós-fixado em setembro perdeu dinheiro, perdeu 0,4%. Mas assim, será que existe alguma coisa que mostra pra gente qual que deveria ser a taxa de juros? Tem, que é o indicador Risco Brasil medido pelo JP Morgan. E ele nos mostra o seguinte, quanto que deveria ser o prêmio dos juros brasileiro em relação ao título americano. Então se a gente tem os juros americanos estão entre 0 e 0,25, e eles estão pedindo 310 pontos, seria 3,10%. Então, nossa taxa de juros teria que estar entre 3,10% e 3,35%, que é uma coisa que, em tese, não ia mudar praticamente nada na vida real dos brasileiros. Deixaria a gente com um dólar um pouco menor, porque o dólar ele é igual um remédio. Se ele estiver muito baixo, a indústria brasileira não consegue competir e começa a morrer, que foi o que o Lula fez. O Lula e o PT mataram a indústria brasileira, desindustrializaram o Brasil por causa de um dólar baixo, quando os juros deviam estar bem mais baixos para levantar esse dólar. O Lula quis manter os juros mais altos do que deveria, botou o dólar lá embaixo, nossa indústria não consegue competir com um dólar tão baixo, entrou um monte de produto, todo mundo se sentiu mais rico e quebrou um monte de indústria. Hoje, cada vez menos a nossa indústria participa. Tem o meu vídeo lá, Uma Verdade Inconveniente, porque o dólar sobe tanto, que eu mostro exatamente cada vez mais dependendo mais de commodity. E aí, o que acontece? Vou mostrar para vocês aqui agora como que está a dívida brasileira. A dívida brasileira, a gente olha aqui no site do Tesouro Nacional, que ela está em 4,25 trilhões e a gente tem um PIB de aproximadamente 7,4. Se estão falando que a dívida vai chegar a 100%, está faltando algum dinheiro aqui que não está contabilizado no Tesouro. E é aí que entra o maior caso de corrupção da história desse país, que vem sendo levado à frente, começou lá no PT e vem sendo levado à frente. E no PT por um motivo muito mais, sem um motivo aparente, vamos dizer assim. Se a gente está vendo que o título do Tesouro Selic está rendendo negativo e é o título pós-fixado, quem está pagando essa dívida? Quem está financiando o Tesouro? Porque alguém tem que estar financiando. Então, a gente vê, por exemplo, isso aqui é o prazo médio da dívida brasileira. Cada vez mais o Tesouro está tendo que botar um prazo menor. Então, o prazo de pagamento da dívida é como se tivesse uma dívida que você ia pagar em 7 anos, você vai ter que pagar em 2. Então, a prestação vai aumentar. Isso é péssimo para isso. Então, a gente vê que o estoque da dívida, que é a média de todos os títulos que tem lá, que estavam aumentando até 2016, está diminuindo esse prazo da dívida, tá vendo? E o que ele está emitindo está cada vez diminuindo mais. Ok, nós estamos num período de crise, mas isso daí reflete também o seguinte, como você está oferecendo muito pouco, o pessoal quer um prazo cada vez menor para resgatar essa dívida. Então a gente vê o seguinte, quem está financiando isso?
Então eu vou mostrar para vocês essa notícia aqui, que também é da EBC, para ninguém me taxar como um cara que está indo contra a maré, estou querendo ser pessimista, porque eu gosto ou não gosto de governo, eu gosto de olhar o que está acontecendo. Então o Conselho Monetário autoriza o Banco Central a transferir 325 bilhões para o Tesouro. Dinheiro vem de lucro cambial com alta do dólar. Então eu vou mostrar para vocês, eu fiz aqui uma continha rapidinha para mostrar para vocês como que foi feito isso. Então, pensa que você está na sua casa e você tem aqui, ó, que em janeiro de 2020 o dólar estava R$4, você tinha 100 mil reais em casa e mais 35 mil dólares. Com o dólar a R$4, esses 35 mil dólares variam 140 mil reais e seu patrimônio era 240 mil reais. 100 mil reais mais 140 mil reais. Agora o dólar foi para 5,30 em agosto e você tem os mesmos 100 mil reais e 35 mil dólares que agora valem 185 mil reais. Então agora você tem 285 mil reais. O seu lucro cambial, a variação do seu patrimônio foi de 45 mil reais. Então o que aconteceu? O Banco Central passou uma parte disso para o Tesouro, só que ele não vendeu os dólares. Simplesmente os dólares se valorizaram. De modo que se o dólar cair muito abaixo de 5, o Banco Central possa ter um prejuízo. E o Tesouro tem que devolver isso. Isso é uma loucura que eles estão fazendo. Isso foi permitido numa legislação que foi criada. Isso é uma grande loucura que eles estão fazendo. Eles estão brincando com coisa séria. Então, não só isso, o que mais que está financiando? Que a gente viu que a dívida do Brasil tem que estar aproximando lá dos 7 trilhões. Então, aqui vai o maior caso de corrupção da história do país, que começou em 2005 no governo PT. Naquela época, nossos commodities bombaram. E o que o PT fez? Como chegou muito dólar, chegou muito dinheiro no país, e o dinheiro é uma mercadoria, como começou a aparecer muito dinheiro porque o dólar entrava, porque tudo que o Brasil vendia triplicou, quadruplicou de preço, sem interferência nenhuma do Brasil, porque o Brasil vende commodity, né? Não foi porque o Brasil começou a exportar alguma coisa de alto valor agregado, aquilo mudou o Brasil, não. Era uma commodity que a gente sabe que ela oscila, que ela vai estar em 100, depois ela vai cair para 25, e a gente não pode ficar nessa de fica rico, fica pobre. Então, em 2005, o governo tinha que emitir títulos para tirar esse dinheiro do mercado. Pensa o seguinte, se está chovendo dinheiro na sua mão, o que você faz? Você vai emitir um título com prazo muito longo e juros baixos. O que o governo fez naquela época para tirar esse dólar? Fez uma coisa chamada operação compromissada, que é exatamente uma operação com prazo curto e juros maiores que a Selic. O que acontece? O Banco Central ele não pode emitir esses títulos, ele não pode se endividar como o Tesouro Nacional, que é o governo central. O que ele faz? Ele compra esses títulos do governo central, vende para os bancos, e com compromisso, por isso chama operação compromissada, de recomprar eles num prazo de 4 dias a 30 dias. Então pensa o seguinte, boa parte dessa dívida está aí. E o FMI ele tem um estudo que ele diz que o Brasil é disparado o país que mais tem esse tipo de operação. Enquanto as Filipinas, que é o segundo colocado, 3% da dívida deles está com isso, no Brasil é 25% da nossa dívida tem esse prazo curtíssimo, que nem está contabilizado no Tesouro. E eu vou mostrar para vocês agora mais uma notícia que corrobora tudo que eu estou falando. Tesouro e Banco Central anunciou mudanças na oferta de títulos públicos. Aceitou um limite máximo de 600 bilhões no rolagem de operação compromissada e vai oferecer papéis de prazos mais curtos. Ou seja, cada vez mais a situação fiscal do Brasil está se deteriorando num momento em que a economia está sendo sustentada por auxílio emergencial. Não se esqueçam disso. E vamos ver então o que está acontecendo com as operações compromissadas. Isso é o tipo de coisa que foi muito difícil achar, porque esse é um dado complicado. E essas operações compromissadas, como ele está remunerando o banco, então esse dinheiro era para estar indo para crédito para o consumidor e não está indo, porque o próprio governo está drenando da pior forma possível, certo? Então vou mostrar para vocês a evolução disso aqui. É essa parte aqui, ó. Passivo em moeda local, que é o balanço do Banco Central. Esse aqui é o de janeiro, então estava em 1 trilhão. A gente vem agora para fevereiro, continuou em 1 trilhão, baixou muito pouco. A gente já vem para março, que foi quando começou o Covid. A gente já aumentou em 100 bilhões, 160 bilhões. Aí a gente vem aqui para abril, 1 trilhão 288 milhões. Vamos para maio, né? 1 trilhão 309 milhões. Junho, 1 trilhão 385 bilhões. Junho, 1 trilhão 497. E chegamos agora em agosto, que é o último, que não tem o de setembro ainda, 1 trilhão e praticamente 1 trilhão e 600 bilhões. Então a gente praticamente está dobrando essa operação compromissada que tem um prazo baixíssimo. E tudo isso
no momento em que a Bolsa Americana está no maior preço da história dela em relação ao PIB. A gente tem que entender que se as ações sobem muito mais que o PIB, tem alguma coisa errada. Então vou mostrar para vocês esse último gráfico, para deixar todo mundo avisado que vê esse vídeo, porque é bonito você ver seu dinheiro subindo mais rápido na Bolsa, mas quando ele desce numa pancada que às vezes muita gente que entrou nova aí, que está sendo atraída, porque a taxa de juros está muito baixa, parece uma cena de um desenho que eu vi quando eu era pequeno, que era dos Cavaleiros do Zodíaco, que era um monte de gente sendo empurrada lá para o abismo. Olha o nível de preços que a gente tem hoje em relação ao PIB. Então a gente fala que para cada $1 de PIB a gente tem 1,76 dólares de valor de mercado das empresas. Olha o tamanho da bolha, porque a gente está aqui pegando que 2000 foi a pior bolha da história, que era a bolha.com. A gente tinha esse indicador em 1,4, a gente está em 1,7. Teve uma leve baixa aqui na época do Covid, mas não chegou nem a 1,2, não chegou nem a baixar da média, que é o que acontece nas crises. Então, se eu tivesse que dar uma dica para quem... Esse é o indicador que o Buffett usa. Você vê até que tá aqui, Buffett Indicator aqui no endereço. Então, assim, gente, muito cuidado quem é inscrito aqui no canal, quem acompanha, quem estiver vendo esse vídeo até o final. Quem viu esse vídeo até o final, acho que esse é um conteúdo diferenciado. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um joinha. Vou passar para vocês também aqui agora, acabou o vídeo, passar para vocês agora de novo sobre o curso que eu tenho, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, que é sobre você analisar qual que é o sentimento do mercado. Se você vê que o mercado está nesse nível aqui de muita empolgação, não é bom estar muito posicionado. Você pode até ter uma posiçãozinha, ter ali um seguro com uma put ali do fim do mundo, bem fora do dinheiro. Então, assim, ensina essa parte. Você vai ver que tem momentos que o mercado está tão eufórico que ele te dá alguns sinais que são muito malucos. Quais indicadores você olha, onde que você olha com o link de tudo, para ver teve algum indicador que precedeu crises? Teve um indicador que precedeu todas as crises e as crises financeiras. Então é isso que eu ensino lá no curso. Na verdade é um curso para te ensinar a não perder dinheiro. Se você não perde, é muito mais importante que você ganhar. É o quanto que você não perde, quanto que você está pouco alocado em bolsa quando a bolsa está prestes a desabar. Então, o curso fala sobre isso e fala também qual que é o momento máximo de depressão do mercado, que está todo mundo assim, porra, não dá mais isso aqui, e que as empresas estão a preço de banana. São os indicadores que te mostram isso que eu passo no curso. Por esse vídeo foi isso, muito obrigado e até a próxima.